E aí, minha gente, tudo certinho? Então, viva! Pessoal, vamos resolver as questões da ficha 1. Só que nessa aula vamos resolver as questões de 6 a 10. Combinado? Mas antes, já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Postei o vídeo da aula, você é notificado, pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo. Combinado? Gostou da aula? Gostou? Deixa um like, um clique. Para você é nada, para a gente é extremamente importante, fortalece o nosso canal, tá bom? Vamos lá então para a nossa lousa digital, tá aí, questão 6, vamos ler. Uma moto de corrida percorre uma pista que tem formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade média de 100 km por hora, o segundo e o terceiro a 120 km por hora, o quarto lado a 150 km por hora. Qual a velocidade média da moto nesse percurso? Tá, deixa eu te dar uma notícia aqui em cima, ó. Se você quiser, para resolver essa questão, você nem precisa usar esses 5 quilômetros. Não, não. Por quê? O importante é você entender que existe um primeiro deslocamento, que é D, depois existe um segundo, que é 2D, porque são os lados 2 e 3, e finalmente um quarto deslocamento, que é D de novo. O deslocamento total seria 4D e você encontraria o tempo total. Então, pode resolver sem conhecer o lado do quadrado? Pode, a resposta vai dar exatamente igual. Agora, como ele deu esse lado, eu vou fazer uso. Eu acho que, como ele deu o valor, eu ignorar, não tem muito sentido. Então, mas estou te prevenindo. Você pode resolver sem usar o valor do lado, chamando o lado de L, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Velocidade escalar média, por definição, é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Veja que eu tenho um deslocamento escalar, como o lado é de 5 km, eu tenho um deslocamento escalar de 20 km. São 4 lados, eu somo 20 km, não é assim? Tenho tempo para percorrer o primeiro lado, o tempo para percorrer o segundo e o terceiro, e o tempo para percorrer o quarto lado. Eu preferia aqui, ó, segundo e terceiro de uma vez, porque a velocidade é a mesma. Por que eu vou separar? Concorda? Agora vamos relembrar. Se velocidade média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, isola o intervalo de tempo. É só trocar de lugar com a velocidade média. O intervalo de tempo vai ser o deslocamento sobre a velocidade média. Eu vou usar isso para cada um desses deslocamentos aqui, certo? Então a velocidade média será 20, vou baixar um pouquinho aqui para dar mais espaço, tá? Só um minutinho aqui. 20 sobre delta T1, delta S, 5 km, velocidade média 1. Primeiro lado é percorrido a 100 km por hora, sobre 100. Estou usando delta S sobre V. Os lados 2 e 3, 5 mais 5, 10 km de delta S. Com que velocidade média? 120 km. O quarto lado, 5 km, com que velocidade média? 150 km por hora. Muito bem. Certo. Então a velocidade média no percurso inteiro vai ser 20, está esperando no numerador. E aqui eu vou achar o denominador comum, que eu acho que você não tem dificuldade. Mas vou te dar uma dica aqui, tá? Você pode simplificar aqui, ó. Você pode simplificar. Se você quiser fazer uma conta com número menor, quer fazer isso? Então vamos simplificar. Vai. Aqui eu divido por 5 dá 1, por 5 dá 20. Eu divido por 10 aqui, ó, bem fácil. E aqui por 5 dá 1, por 5 dá 30. Então fica 1 sobre 20, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 30, certo? Sabe encontrar o denominador comum desses três números? Sabe? Quer fazer aqui comigo? Vamos fazer então 20, 12 e 30. Vamos lá. Vai, por 2, 15, 6 e 10. Por 2 de novo, 15 não dá, 6 dá 3, 10 dá 5. Não dá para o 2 agora, mas dá 3. 3 aqui dá 5, dá 1 e dá 5. E por 5 aí todo mundo, né? Então, vai, 2 vezes 4, desculpe, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, bora lá. Temática básica, mas eu fiz questão de fazer contigo, tá? Então, 20, vamos junto.
60. 60 dividido por 20 dá 1 vezes 3, 3. 60 dividido por 12 dá 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. Velocidade média, 20 sobre 8 mais 2, 10 sobre 60. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Esse zero aqui cai fora. E 2 vezes 60, a velocidade média no percurso inteiro, 120 km por hora. 120 km por hora. Vamos marcar lá o gabarito, então? 120 km por hora. 120. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tá aí. O ritmo tá bom. Deu para entender bem? Então vamos dar sequência, vamos para a próxima. 7. Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se a uma velocidade constante de 54 km por hora durante 1 hora. Parou em um mirante por 30 minutos para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km por hora, mais 30 minutos. A velocidade média durante todo o percurso em metros por segundo foi... Então tá, ó, vamos por etapas. Ele, 54 km em 1 hora, ficou 30 minutos parado, depois 36 km por hora durante mais meia hora e quer a velocidade média no percurso inteiro em metros por segundo, certo? Muito bem. A velocidade média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Ele sofreu o primeiro deslocamento, ficou meia hora parado, depois sofreu o segundo deslocamento, certo? Só que o tempo que ele fica parado, pessoal, ele vai entrar na conta, porque para a velocidade média o que importa é quanto durou o evento inteiro, tá? Você tem que se ligar nisso. Então, o tempo total aqui é fácil, é 1 hora, mais meia hora, mais meia hora. Então, o tempo total, 2 horas, certo? O tempo total eu já sei que é 2 horas. Agora, o deslocamento. O primeiro foi... Gente, aqui não precisa fazer conta. 54 km por hora. Em 1 hora, claro que ele percorreu 54 km. Mais 36 km por hora. Em meia hora... metade, 18 quilômetros sobre 2. Claro, se você quiser fazer a conta, você está fazendo isso aqui, ó. Vou anotar aqui do lado. ΔS é velocidade média vezes ΔT. Você multiplica a velocidade pelo tempo. Mas veja que os valores foram muito simpáticos. 54 km por hora durante 1 hora. 54 km. 36 km por hora durante 30 minutos, que é meia hora. Deixa eu organizar isso aqui melhor, que ficou meio feioso. Vamos colocar aqui pro lado de cá. Meia hora. Metade, 18. 54 menos 18, o tempo total, que você sabe que é 2 horas, o tempo que ele fica parado, claro que entra, porque só interessa quanto durou o evento inteiro, certo? Então a velocidade média vai ser 54 mais 10, 64 mais 8, 72... dividido por 2, 36 km por hora. Você está dividindo o quilômetro e o tempo em hora. Mas ele quer em metro por segundo. Você já sabe que divide por 3,6, né? Já falamos sobre isso. E aí você encontra 10 metros por segundo. Gabarito, então, letra A, 10 metros por segundo. Letra A, vamos deixar aqui. E te perguntar, tudo certo? Aqui em cima, o ritmo tá bom? Muito bem, então vamos para o próximo, 8. Um atleta deseja percorrer 25 quilômetros em 2 horas. Por dificuldades encontradas no trajeto, percorre 10 quilômetros a uma velocidade média de 8 km por hora. Para terminar o percurso dentro do tempo previsto, que são aquelas 2 horas, a velocidade escalar média no trecho restante será igual a quanto? Terá que ser igual a quanto, certo? Bom, ele tem que percorrer 25 quilômetros em 2 horas, tá? Ele percorre 10 quilômetros a uma velocidade média de 8 km por hora. Tá, quanto tempo levou? Vamos lá, velocidade média, ΔS sobre ΔT.
Então, ΔT é ΔS sobre velocidade média, eu só troquei de lugar. Como é no primeiro percurso, eu vou chamar de 1, tá? O deslocamento 1, 10 km, e a velocidade média 1, de 8 km por hora, certo? Então, eu vou quilômetro por hora, o tempo aqui está em hora. Quer simplificar? Espera aí. ΔT1 pode dividir por 2 dá 5, por 2 dá 4, 5 sobre 4, que dá 1,25 horas, certo? Tranquilo aí? Mas veja, o tempo total é de 2 horas. Se o tempo total é de 2 horas, quanto é que eu tenho para o segundo trajeto? Vai, o tempo total é o tempo do primeiro percurso mais o tempo do segundo. O tempo total é de 2 horas, o primeiro já durou 1,25, então quanto dura o segundo? O segundo percurso, então, vai durar 2 menos 1,25. 0,75 hora, tá? Mas e o deslocamento do segundo percurso? É o deslocamento total de 25 km menos quanto ele percorreu no primeiro. Então fica 25 menos 10. O deslocamento do segundo percurso é de 15 km. Agora você tem o ΔS e o ΔT, pode achar a velocidade média do segundo percurso. ΔS desse segundo trecho sobre ΔT do segundo trecho. O ΔS é de 15 e o ΔT de 0,75. Se você quiser usar 3/4 no lugar de 0,75, fica fácil aqui. Se não, o que você pode fazer? Ó, você pode colocar a vírgula aqui, 7,5 vezes 10 a menos 1. E dividir 15 por 7,5, que dá 2. E aí esse 10 a menos 1 vai ao numerador como 10 vezes 2. Você tem uma velocidade média no segundo percurso de 20 km por hora. Então, eu vou cumprir o meu objetivo de percorrer os 25 km em 2 horas, se no segundo trecho a minha velocidade média for de 20 km por hora. Vamos marcar o gabarito? 20 km por hora, gabarito letra E. Gabarito letra E. Tranquilo? Tô aqui em cima. Respira, vai dar tudo certo, estamos juntos. Você vai aprender sim. Nós estamos juntos, eu posso fazer, posso te ajudar. Você tem que se ajudar, tem que se organizar, tem que estudar, mas conta comigo. Aulas de qualidade, muito bem pensadas, experiência, mais de 30 anos. Isso. E você fazendo o seu estudo. As provas vão chegar, você vai ter aprendido, vai fazer excelentes provas, vai alcançar seu objetivo. Tá bom? Vamos lá. Segue. 9. Um motorista sai do Recife às 9 horas da manhã e pretende viajar até João Pessoa a uma velocidade média de 60 km por hora. Se a distância aproximada entre Recife e João Pessoa é de 120 km, a que velocidade média em km por hora, um segundo motorista que saia do Recife meia hora mais tarde deve viajar para chegar a João Pessoa ao mesmo tempo que o primeiro, certo? Se ele sair mais tarde, para sofrer o mesmo deslocamento, ele tem que ser mais rápido, senão ele não chega junto, concorda? Ele vai ter menos tempo de movimento. Então, claro que eu estou esperando uma velocidade média maior. Quanto tempo de movimento a menos ele tem? Meia hora. Ele sai meia hora mais tarde. Então, vamos lá. O primeiro motorista, velocidade média, ΔS sobre ΔT, ΔT, ΔS sobre velocidade média. ΔT do primeiro motorista. Aqui é o primeiro motorista. 120 km, está aqui, a uma velocidade de 60 km por hora. O primeiro motorista foi isso. Então, o primeiro motorista leva 2 horas. Como o segundo motorista sai meia hora, tá aqui, ó, mais tarde, para ele chegar junto, ele tem que percorrer os mesmos 120 km em 2 horas menos meia hora. Meia hora, certo? Então, ele só tem de movimento 1h30. Claro que eu estou esperando uma velocidade média maior do que o primeiro, né? Deixa eu organizar aqui. 1,5 hora. E agora, velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade média do segundo motorista é o deslocamento, que é o mesmo de 120 km, sobre o tempo de 1,5 hora, certo? Ó, faz o seguinte, divide 12 por 1,5 primeiro. Se fosse 12 por 3, daria 4. Como é por 1,5, dá 8.
vezes 10, 80 km por hora. Pode fazer a conta com mais calma, tá? 80 km por hora. Vamos lá, 80 km por hora, gabarito, letra D de dado. Tá aí, certo? Tudo certo? Respirando. Vai dar tudo certo. Vamos para a última dessa aula aqui, tá? Questão 10. Um trem suburbano trafega 75% da distância entre duas estações a uma velocidade média de 50 km por hora. O restante é feito a uma velocidade média V. Se a velocidade média entre as estações é de 40 km por hora, o valor de V qual é em km por hora? Então tá. Se ele percorre 75%, a velocidade média de 50 km por hora, os restantes 25%, né, vão ser percorridos a V, certo? Então fica assim, a trajetória não precisa ser retilínea não, tá? Só vou desenhar retilínea aqui, peraí. Eita, fez besteira. Só vou desenhar retilínea aqui para ocupar menos espaço. Para qualquer trajetória, a definição de velocidade média funciona, tá? Os primeiros, 0,75 do percurso inteiro, que é D, e aqui o restante. Eu não conheço o percurso, mas eu sei que aqui ele usou uma velocidade média de 50 km por hora. E aqui a velocidade que eu quero, mas no percurso inteiro, a velocidade média foi de 40 km por hora, tá certo? Quanto vale V? Muito bem. Aí vamos lá. A velocidade média é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. A velocidade média é... O deslocamento escalar inteiro é D. Tá aí. É D, certo? Que é 75% mais 25% de tudo que eu chamei de D. Agora, o ΔT é o ΔT da primeira parte mais o ΔT da segunda, certo? A velocidade média do percurso inteiro, 40 km por hora. 40. D sobre o tempo. Aí é aquela história. Se velocidade média é ΔS sobre ΔT, ΔT é ΔS sobre velocidade média. Então, o tempo do primeiro percurso, ΔS 0,75 de D, sobre a velocidade média do primeiro percurso, que é de 50 km por hora. Mais o ΔT do segundo percurso é o ΔS, que é 0,25 D, sobre a velocidade média que eu quero, que é V, certo? Se você conseguir visualizar que já pode dividir o numerador, que é D sobre 1, por D, e o denominador, que todo mundo tem D aqui no numerador, pode. Se não, você deixa para o final, tá? Se você não sentir à vontade, você pode deixar no final. Você vai perceber que esse D termina se dissipando aí, certo? Eu já vou dividir aqui, tá bom? Muito bem, aí vai ficar como? Vai ficar, vem aqui, ó, 40, 0,75 sobre 50, só conta agora, tá? Mais 0,25 sobre V. O que é que você vai fazer agora? Vai passar multiplicando aqui, ó. Vai, 0,75. Peraí, vamos aqui para baixo para ter mais espaço. Não vai ficar apertado, tá? Olha o que você vai fazer. Você vai passar multiplicando aqui, ó. Então fica 0,75 sobre 50 vezes 40 mais 0,25 sobre V vezes 40, igual ao que está aqui, que é 1, certo? Muito bem, continha, nada demais. O 40 aqui, ó, o 10 já cai fora e fica 0,75 vezes 4. Pessoal, 0,75 é 3/4, né? Vezes 4 dá 3, fica 3 sobre 5. É só fazer a conta, 4 vezes 0,75. Fica 3 sobre 5. Mais... Esse 10, a vírgula vem para cá, fica 2,5 vezes 4 dá 10. 10 sobre V igual a 1. 10 sobre V, isolando o que você está procurando, fica 1 menos 3/5 passou para o outro lado. Espera aí. 10 sobre V igual a 1 menos 3/5, tá? Foi para o outro lado, passou como menos. Então, 10 sobre V é igual ao denominador comum 5 por 1 dá 5 vezes 1, 5. O 5 dá 1 vezes menos 3, certo? 10 sobre V igual a 5 menos 3, 2 sobre 5. Posso dividir 10 por 2 dá 5. E 5 vezes 5, 25
quilômetros por hora é a velocidade do segundo trecho. Vamos procurar o gabarito? 25 quilômetros por hora. 25 quilômetros por hora, gabarito, letra A. 25 quilômetros por hora, gabarito, letra A. Deu para entender bem? Fico feliz. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, isso nos ajuda muito, tá? Se você gostou dessa aula, deixa o like, para você só um clique, para a gente é muito importante, fortalece o nosso canal, tá bom? Desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.